Essa semana foi corrida, mas é bom dar uma fugidinha, louvar a Deus. Nosso Deus é nosso refrigério, nosso refúgio. E é bom estar com vocês para louvá-lo. E gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Salmos 67. E lembrando a todos para verificar se o telefone está no modo silencioso, para que nada possa interferir em nossa adoração ao Senhor essa noite. Todos acharam? Salmo 67. Salmo 67 diz assim: Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louve-te, ó povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cante de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Esse salmo é um cântico de ação de graças que os israelitas cantavam geralmente pela boa colheita que Deus concedia a eles. E o salmista, ele pede por misericórdia a Deus, mas não misericórdia e bênçãos para Deus, mas não para si somente. Ele não quer se fartar somente das bênçãos. Ele quer que essas bênçãos sejam proclamadas a todo o povo, a todas as nações, para que glorifique a Deus. Que o nosso testemunho seja para glorificar a Deus em todas as nações. Que nosso desejo seja que todas as nações da terra louvem ao Senhor. E que sejamos luz nesse mundo. Não que, assim como Cristo disse que nós somos luz nesse mundo, que a gente não fique escondido, não fique debaixo de uma capa escondendo o que nós somos. Nós somos cristãos, nós refletimos a luz de Cristo. Nós somos pessoas que estão aqui para transformar esse mundo pelo caráter de Cristo. Que venhamos a demonstrar esse caráter de Cristo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade. E eu estava vendo a rede social hoje, aí eu achei algo bem interessante, que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros doou uma boa quantidade de dinheiro para a Igreja Presbiteriana de Petrópolis. E que as pessoas vejam que os cristãos fazem alguma coisa. Que não sejamos só pessoas que ficam enfiados dentro de uma igreja, mas que sejamos as pessoas que estejam lá fora, abençoando outras pessoas, tendo misericórdia de outras pessoas. Que possamos ter esse desejo no nosso coração de que todas as nações sejam alcançadas, que todas as nações louvem ao Senhor, que todas as nações glorifiquem o nome de Deus. Amém? Convido a todos a ficar de pé para orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos, Pai, por mais esse momento tão precioso de estar na sua casa, de estar louvando ao Senhor. E que o Senhor traga em nossos corações esse desejo de estar falando da tua palavra, de estar dando bom testemunho para todas as pessoas, que seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja em qualquer local, que o Senhor possa estar transformando nossos corações, que sejamos luz nesse mundo, que sejamos sal nesse mundo, que não ficamos escondidos dentro de uma igreja, mas que possamos ir lá para fora, espalhar o teu evangelho, mostrar como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, que amor maior que o Senhor não existe nesse mundo, que possamos estar dispostos a fazer a tua vontade, Pai, que venhamos a poder buscar fazer a tua vontade. Que o Senhor possa abençoar esse culto, abençoe os louvores, abençoe a palavra, e que esse momento seja um momento de adoração e um momento de capacitação para que lá fora
possamos mostrar quem o Senhor é. E que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor em todos os lugares. Em nome de Jesus, que eu oro e te peço. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Convido você a nós louvarmos a Deus. Nós também queremos já iniciar o nosso período de louvor, trazendo ao Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Como nós sempre falamos, fique à vontade, querido, não se sinta obrigado, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, como diz a palavra, faça livremente. Nós temos uma caixa aqui à frente. Enquanto nós louvamos, nós vamos cantar dizendo: Senhor, abra os olhos do meu coração, para que eu possa melhor te ver, Deus, para que eu possa te exaltar, para que eu possa ver, Deus, a tua glória cada vez mais se manifestando através da minha vida, que o Senhor venha realmente derramar o teu amor e poder, para que nós venhamos todos juntos reconhecer que o nosso Deus é santo. Vamos cantar ao nosso Deus. Vamos celebrar o Senhor com as nossas palmas. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Mais uma vez no início. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Sim, Senhor, nós sabemos que veremos o Senhor na glória. Nós olhamos, Deus, para a nossa vida, Senhor, contando a eternidade. E nós veremos o Senhor face a face. E nós celebramos já por esse dia. Deus, celebramos agradecendo pelas ofertas e dízimos trazidos à tua casa. Sabendo, Deus, que o Senhor é o dono da obra. Sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é digno da minha canção, do meu louvor, da minha vida. E que eu quero dizer, Deus, que eu entendo que o Senhor é santo, incomparável e inigualável. Dizendo: Senhor, então, ajuda quando eu abro os olhos, Senhor, Deus, quando eu me foque mais no Senhor. Que eu olhe mais para o Senhor e menos para mim.
amor, Deus, que é eterno. Deus, por um dia o Senhor ter nos amado e Deus ter projetado a eternidade para as nossas vidas. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Deus, nossas palavras de devoção a Ti. Deus, recebe as nossas palavras, Deus, confirmando que nós queremos seguir, Deus, Te adorando e Te honrando com tudo que nós temos e somos. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode se assentar, querido. Amém, querido. Graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de João, capítulo de número 9. Nós vamos começar ali a partir do versículo 1, né? João, capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo esse texto. Amém. Amém. Amém, queridos. Todo mundo achou? João 9, a partir do versículo 1. Antes de nós começarmos a estudar esse texto, né, a gente queria estar recebendo, né, as irmãs ali, a Miriam, né, e também a Lilian, né, que estão vindo aqui pela primeira vez. Que Deus possa abençoar, né? A irmã Miriam esteve mandando mensagem para mim, perguntando se ia ter hoje o culto no Chimicaicã, e a gente estava orientando que realmente ia ter hoje às 7 horas da noite, né? Então, que Deus abençoe, viu, a vida de vocês, tá bom? Vamos lá, querido, vamos abrir então João 9, nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos dar prosseguimento a esse estudo que nós estamos fazendo nessa carta de João. Lembrando que já desde o versículo 8, ele está emendando, obviamente, o capítulo 8 para o capítulo 9, né? Jesus ele vai tratar, né, especificamente acerca de que ele, de fato, é a luz do mundo. E nós trabalhamos acerca disso, do que é ser luz, né? Luz no sentido dele ser aquele que realmente ilumina, luz no sentido de mostrar que, de fato, ele é o único que pode dar direção, mostrar o caminho para que o homem realmente possa seguir, trilhar um caminho seguro, acima de tudo, chegar à salvação. E a gente percebe que dentro desse contexto, tantas autoridades religiosas, eles lutavam contra a pessoa de Cristo, não aceitando os seus ensinamentos, não querendo receber o Senhor, de fato, Jesus como o próprio Messias, o próprio Salvador. E é uma luta contínua, né, deles nesse sentido, dentro de todo esse capítulo 8, né, realmente rejeitando essa ideia de quem Jesus é e daquilo que ele realmente ensinava. E aí a gente chega então no final desse capítulo 8, Jesus, né, trazendo uma das afirmações mais duras, né, com relação a eles, declarando de fato que eles de fato eram o quê? Eram filhos não de Deus, não filhos de Abraão, mas filhos do próprio diabo, porque eles agiam de uma forma deliberada, de uma forma que realmente era contrária à vontade de Deus, lutando contra o próprio Deus, até porque quando você luta contra Cristo, a Bíblia deixa bem claro, né, que Deus e Jesus é um só, né? Deus Pai e Deus Filho é um só, eles mantêm unidade, eles são um. E obviamente quando nós lutamos contra Cristo, nós estamos lutando automaticamente contra o próprio Deus, né? E óbvio é que Jesus rebate essa ideia de como eles declaravam ser filhos de Abraão, filhos do próprio Deus. Jesus mostra a incoerência, né, dessas afirmações através das suas ações e atitudes, porque um filho de Deus jamais vai querer destruir e matar o filho de Deus, o próprio filho enviado da parte do Pai, como Jesus sempre declarou. E assim eles agiam, né, dessa forma, a tal ponto aí que no versículo de número 44, ele faz essa afirmação que dura, né, falando: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse foi o motivo que levou então essas autoridades religiosas a se levantar mais ainda, de forma mais ostensiva contra a pessoa de Cristo, a ponto de querer apedrejá-lo, como fala aí, né, no versículo de número 59, né? Então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, quando nós olhamos o capítulo todo, do capítulo 8, você vai perceber que Jesus, de fato, é o único que pode trazer luz, é o único que pode iluminar a mente humana, o único que pode tirar a cegueira espiritual. E aí ele vai entrar agora no capítulo 9, justamente trazendo, né, um sinal, né, um dos sinais que Jesus opera aqui nessa carta de João,
para mostrar que de fato ele realmente é o próprio Deus, e ele vai usar essa cura desse cego de nascença para mostrar quem ele é, mostrar o seu poder e deixar claro que de fato ele é o único de fato que pode dar vista, não só fisicamente, mas espiritualmente, a qualquer ser humano que de fato creia nele, né? Então, é dentro dessa perspectiva que ele vai começar a introduzir esse sinal aí da cura, né? Obviamente que ele já operou vários outros sinais anteriores a esse capítulo, e agora ele vai cumprir mais um sinal para mostrar que os sinais falam acerca daquilo que é mais importante, ou seja, você olhar não para o sinal em si, mas entender que através desse sinal você vai poder entender que de fato Jesus é aquele que realmente pode de fato realmente operar milagres, é aquele que pode restaurar não só a vista física, mas também espiritual, e é aquele que pode trazer luz, porque ele de fato é a luz, né, do mundo. E então ele vai introduzir isso agora. Então, dentro desse capítulo, nós vamos estar trabalhando justamente esse tema que ele é principal, né? Que a gente vai trabalhar acerca de que eu era cego, essa afirmação que esse cego faz, né, acerca da sua cegueira, e fala, eu era cego e agora eu vejo, né? Então Deus restaurou a visão dele. Então o tema de todo o capítulo 9 vai girar em torno disso. Mas eu dividi esse texto em 7 partes. A primeira parte nós vamos trabalhar do versículo 1 até o 7, que vai ser justamente, né, o texto que nós vamos estudar no dia de hoje, né, porque não tem como estudá-lo todo, e a gente vai falar acerca do milagre de Deus. Que milagre foi esse que Deus operou? A segunda parte vai do versículo 8 até 12, e você vai ver o que era cego foi questionado pelo seu vizinho, por aqueles que acompanhavam essa realidade desse cego. A terceira parte, você vai ver que o que era cego é interrogado pelas autoridades religiosas, porque ele obviamente foi curado, versículo 13 a 17. Quarta parte, você vai ver os pais desse homem que era cego serem confrontados, que vai do versículo 18 até o 23. A quinta parte, você vai ver que o que era cego é questionado novamente pelas autoridades religiosas, porque eles não acreditavam naquilo que ele estava falando, e vai questionar eles de novo, para saber se de fato ele era cego mesmo e se realmente ele estava curado. Então, que vai do versículo 24 até 34. Sexta parte, você vai ver que Jesus se revela ao que era cego, né? Do versículo 35 a 38, ele vai realmente se revelar. E a sétima parte, a gente vai ver o significado do milagre, né? O que significa esse milagre que Jesus operou aí, curando esse cego de nascença, que vai do versículo 39 até o versículo de número 41. Então, é dentro de tudo isso que nós vamos estar trabalhando nesse capítulo de número 9, e hoje nós vamos nos deter, então, apenas do versículo 1 até o versículo 17, e vamos tratar esse tema, o milagre de Deus, né? E a gente vai ver como que o Senhor realmente operou isso na vida desse cego de nascença. É fato, irmãos, que quando você pega uma pessoa cega de nascença, né, realmente é uma realidade bastante triste, né? Porque a criança, de fato, ela já nasce sem poder ver, cresce dessa forma, e você percebe que a pessoa ela só vê trevas. Ela não consegue enxergar nada, não vê luz, ela não consegue contemplar o que nós contemplamos, né, com a nossa visão perfeita. Então você tenta imaginar desde pequenininho, né, crescendo assim, a realidade de vida deles é isso, é trevas contínuas. Não consegue ver nada, não observa nada, não enxerga nada, não tem noção nenhuma do que é a realidade, daquilo que está à sua volta. Não percebe, só consegue ter percepção por meio de tato, né, ou por meio de alguma coisa que alguém possa falar, né, algo que as pessoas possam realmente orientá-lo nesse sentido, mas ele por si só não consegue contemplar nada disso. E a gente sabe, né, que crescendo dessa forma, obviamente, muitas coisas ruins podem acabar acarretando a vida de uma pessoa assim, né? Ela com certeza vai ser desprezada, ela com certeza dificilmente vai conseguir um trabalho, vai ser uma pessoa rejeitada, discriminada, e justamente esse homem está aí, perto do templo, está ali mendigando, né? Para você ver a realidade de vida dele, desde nascença, sempre foi assim, dessa maneira, dessa forma, né? Talvez as pessoas, né, zombando, tirando sarro, por ele ter viver uma situação assim,
E a gente vai ver então o que o Senhor opera nesse sentido. Então isso tudo nos chama a atenção para mostrar realmente o poder do Senhor, mostrar que realmente Jesus é aquele que pode operar onde o homem não tem como operar. Ele é aquele que realmente opera realmente milagres, né? Porque sai da esfera humana, né? E a gente sabe que existem coisas que o homem ele pode até fazer, né? Mas existem coisas que o homem não pode fazer, ele é limitado. Mas Deus não, Deus opera na esfera do impossível. Por isso que quando nós nos achegamos a Ele, nós podemos ter essa certeza de que Ele sim pode fazer algo, Ele sim pode reverter qualquer situação, Ele sim pode trazer luz onde tem trevas, Ele sim pode restaurar, né, o enfermo, Ele pode realmente trazer vida àquele que está morto, assim como existem tantas passagens. Ele tem esse poder porque Ele é Deus, né? E é exatamente isso que Jesus ministra, e o objetivo da carta de João é justamente mostrar isso, que os sinais provam de fato quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o Messias enviado da parte de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o segundo da Trindade, o Filho de Deus enviado pelo Pai, né? E Ele está aí para abençoar e ministrar sobre a vida daqueles que realmente de fato creem. Então vamos lá então, do versículo 1 ao 7 nós vamos ler, irmão, João 9, do 1 ao 7, que fala assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, e dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas, clamamos para que o Senhor possa dar todo entendimento, compreensão acerca do que o Senhor vai estar ministrando ao nosso coração. Acima de tudo, Pai, que o Senhor realmente abençoe aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube, Pai, que o Senhor possa realmente ministrar essa mensagem ao coração de todos. Por isso, ministra, abençoa, opera nesse sentido, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Então vamos ver então, queridos, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver 5 fatos aqui que nos chamam a atenção neste milagre operado pelo Senhor Jesus, né? Então veja, vai acompanhando aí, do versículo 9, do 1 ao 7, veja só, versículo 1 fala que caminhando Jesus, lembrando que Jesus está saindo do templo, né? As pessoas queriam apedrejá-lo, né? Justamente por causa dos seus ensinamentos, por aquilo que ele estava falando, e aí Jesus passa, né? Ninguém consegue apedrejá-lo, até porque ainda não era o tempo dele, né? Então não acontece nada, e ele vai saindo do templo. Então no caminho Jesus então viu um homem o quê? Cego de nascença, né? Ele nasceu cego. E é interessante que você vai ver que no versículo de número 2 vem aí, né, uma pergunta que é meio que perturbadora nesse sentido, porque a pergunta é aí, vamos acompanhar, vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Os discípulos do Senhor, importante enfatizar isso, que quem está fazendo essa pergunta são os discípulos de Cristo, aqueles que caminhavam com ele. Então veja, ele fala assim: e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então veja só a pergunta aqui perturbadora que eles fazem. Eles querem saber o porquê que aquela criança nasceu cega. E aí eles estão argumentando então 2 possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? Os pais pecaram, certo? E qual é a segunda? Esse menino que nasceu cego que pecou, né? Mas vamos entender então um pouco acerca disso. Veja só, irmãos, o que eles estavam especulando aqui é acerca, né, do assunto que nós falamos dentro da teologia, que fala a origem do mal, né? Aonde surge o mal? O mal vem de onde, né? E era interessante aqui que eles estão questionando se os pais pecaram. Lá no livro de Ezequiel, ele deixa bem claro, né, que os pais não vão carregar sobre si
a culpa daquilo que os filhos fazem. Da mesma forma, também os filhos não vão carregar sobre si a culpa daquilo que os pais fazem. Isso quer dizer, bem claro, irmãos, que todo pecado que uma pessoa cometer, quem vai sofrer as consequências é aquele que cometeu. Né? Esse é um princípio. Então você jamais vai ter que pagar um pecado que você não cometeu. Os pecados que você vai pagar são aqueles que você comete. Esse é um princípio, né, com relação a isso. Mas vamos entender aqui o porquê que eles estão pensando dessa forma, né? Por que eles estão imaginando que os pais pudessem ter pecado e justamente por causa do pecado dos pais, então o filho nasceu dessa maneira. Nasceu cego de nascença. Veja, esse conceito aqui, você vai ver que os judeus, eles já tinham, dentro da sua vida cotidiana, a ideia, e eles relacionavam a questão da infelicidade a um pecado em particular. Ou seja, se algo está vindo sobre você, é porque você cometeu alguma coisa. Né? E a gente vai ver um exemplo claro disso na pessoa de Jó. Né? Jó mesmo no seu livro, vamos abrir aí o livro de Jó, capítulo 4, versículo de número 7. Veja só, você sabe que Jó era uma pessoa rica, próspera, bem conhecida dentro da sua sociedade, tinha 10 filhos, um homem realmente que tinha muitas riquezas, e a gente vai perceber, como eu já falei, né, que ele alcançou sucesso em todas as áreas que o homem almeja. Área financeira, área da família, né, área da questão do status, da posição, área da saúde. Ele tinha sucesso em todas essas áreas. E as áreas que nós almejamos também obter sucesso. Mas você vai ver que de uma noite para o dia, esse homem perdeu tudo que tinha, ficou enfermo do pé à cabeça, perdeu todos os filhos. A esposa chega ao ponto de falar para ele que era para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Né? Os amigos o abandonaram, a esposa o abandonou. E aí a gente percebe que, mediante todas essas circunstâncias, os amigos de Jó começam a justamente afirmar isso. Jó, você está passando por todos esses problemas, por todas as tribulações, por todo esse sofrimento, por causa do seu pecado. Em outras partes está falando, você tem algum pecado e é por isso que toda essa desgraça está vindo sobre a sua vida. Mas a gente conhece a história de Jó. A gente sabe muito bem que quem arrancou todas as coisas de Jó, a saúde, os filhos, as riquezas, foi quem? Satanás. Satanás que foi até o Senhor e ele faz uma afirmação interessante. Ele fala assim, o Senhor dá tudo para ele, né? Por isso que ele serve ao Senhor. Eu quero ver se o Senhor tirar tudo. Tira, que eu quero ver se ele realmente vai continuar servindo a ti. Essa é uma ideia que Satanás lançou. E realmente, né, o que ele falou, infelizmente, muitos realmente servem a Deus dessa forma. Muitas pessoas só servem a Deus porque tudo caminha bem. Quando as coisas realmente não caminham bem, as pessoas têm uma tendência a abandonar a Deus. Essa é a verdade. E Satanás está afirmando isso. Fala assim, tira, toca em todas as coisas que ele tem para você ver se ele não vai se afastar de ti. E aí o que Deus fala? Deus fala assim, Deus permite que Satanás faça isso e ele orienta assim, fala para Satanás que ele não deveria tocar na alma, porque a alma de Jó pertencia a Deus. Mas nas outras coisas, Deus permitiu tocar. Mas perceba que esse tocar é para provar para Satanás que Jó, independente das coisas que ele tinha ou deixava de ter, ele ia continuar servindo a Deus. E de fato ele fez isso mesmo. Porque depois de perder tudo, ele mesmo declara, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o quê? O nome do Senhor. Né? Então perceba que a vida de Deus, e isso porque Jó só conhecia Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Né? Então a gente percebe assim que Jó, ele realmente permaneceu firme. Ele não abandonou o Senhor por causa disso. A esposa sim chega ao ponto de ver toda aquela desgraça, fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Né? É aquela visão de Satanás. Jó só te louva, te busca porque se dá tudo para ele, mas arranca as coisas que eu quero ver. Né? E realmente, essa ideia que Jó mostrou, né, que literalmente ele não estava servindo a Deus por aquilo que Deus dava, mas de fato só servia a Deus por aquilo que Deus é. E é isso que nós temos que fazer como cristão. Porque se sua vida for realmente respaldada somente naquilo que Deus te dá, no dia que você não tiver, você abandona. Essa é a verdade. Então nós temos que aprender aquilo que nós entendemos com relação ao apóstolo Paulo.
Ele fala que ele bem aprendeu, ele passou por todo tipo de tentação, de luta, sabe passar por escassez, por abundância, por tristeza, alegria. E ele fala, tudo posso naquele que fortalece. Então a vida com Deus é ultra circunstancial. É independente se tem ou se não tem. É independente se você está alegre ou não está. Por quê? Porque a nossa vida ela não está alicerçada, fundamentada em emoções, em sentimentos, em resultado que nós esperamos, como eu já falei na mensagem anterior. Né? Mas ela está respaldada o quê? Na crença de quem Deus é, de quem Ele representa, nas suas promessas, na sua palavra. Então, por isso eu posso confiar nesse Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa e pelas promessas que a sua palavra fala acerca dele. Então, a fé está alicerçada nisso, por isso que é convicção, né? É certeza, não é dúvida. Agora, quando a fé não está alicerçada nisso, com certeza, você vai deixar a dúvida entrar no seu coração, você vai deixar as suas emoções mexer com você, o seu sentimento mexer com você, e quando você menos perceber, você vai abandonar por causa disso. Por quê? Porque as coisas não dão certo, porque as coisas não caminham da forma como você quer. Mas perceba que aqui, então, os amigos de Jó falam assim, ó, Jó 4,7, vamos ler. Veja só essa questão que está bem impregnada nesse sentido, de que com certeza Jó cometeu algum pecado, ou está vivendo em pecado, por isso que toda a desgraça veio sobre ele. Ele fala assim, ó, 4,7, veja que o amigo dele, ele vai repreender Jó, nesse capítulo 4, e no versículo 7 ele vai falar assim, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está falando o seguinte, está falando assim, por acaso já pereceu algum inocente? Ou seja, se a pessoa é inocente, quer dizer então que ela não cometeu pecado nenhum. Né? Ela está reta diante de Deus. Então ele está afirmando, se você anda de forma reta diante de Deus, então não pode vir desgraça sobre você. Não tem como vir desgraça sobre você. Se está vindo, é porque você com certeza está em pecado. Essa é a ideia que o amigo dele quer ministrar aqui. Aí veja só, lá no capítulo 8, versículo 20. Veja só que vai falar agora, é outro amigo, Bildad, vai falar agora, 8:20. Eis que Deus não rejeitou ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele não rejeita o íntegro. Isso quer dizer então que se a pessoa mantém a vida dele em integridade e justiça, anda de forma reta, Deus está ali com ele, essa é a ideia. E se Deus está com você, Deus vai te abençoar. Mas, se você não anda dessa forma, então Deus não está com você. E por Deus não estar com você, porque o pecado nos separa de Deus, e com certeza por causa de pecado, então, com certeza, você não vai avançar em nada. E não vai prosperar. Essa é a ideia que ele está trazendo. Aí vamos lá, 11, versículo 6. Olha o que ele vai falar aqui. Agora é Zofar. Veja aí, 11:6. E te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. O que ele está falando? Declaradamente que Jó estava em iniquidade, estava em pecado. E ele está afirmando que Deus é aquele que realmente pode, de alguma forma ou outra, perdoar esse pecado. Então, em outras palavras, os amigos de Jó tinham a certeza que essa desgraça toda que veio sobre Jó só veio porque ele estava em pecado. Essa era a ideia. Por isso essa ideia de que os discípulos estão perguntando, quem que pecou aí? Os pais pecaram? Por isso que o filho nasceu dessa forma? Como consequência da vida de pecado? Ou o próprio filho pecou? Né? Então, essa é a ideia. Agora, veja, irmãos, é muito importante nós entendermos isso, né? Que quando você analisa dentro dessa perspectiva, você vai ver realmente que as pessoas, elas têm esse pensamento que se alguma desgraça vem sobre alguém, pode ter certeza que a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Por isso que vem como consequência algo ruim, assim, nesse sentido. Agora, de fato, na palavra de semeadura, isso realmente acontece. Se você realmente planta coisas ruins, o que vai acontecer? Você vai colher coisas ruins. Isso é fato, né? Não tem jeito. Mas no caso de Jó aqui, não era isso. No caso de Jó, esses amigos dele estavam especulando. Eles estavam especulando que Jó estava em pecado, por isso que veio toda a desgraça sobre ele. Então, esse pensamento corria na mente dos judeus. Eles entendiam que, de fato, quando uma pessoa vivia dessa forma, em pecado, vinha desgraça sobre ela.
Por isso, então, eles estão entendendo que, olha, se Jó era rico, agora ele ficou pobre. Se Jó tinha saúde, agora ele tem uma enfermidade dos pés à cabeça. Se Jó tinha uma família próspera, agora a família está toda destruída, porque os 10 filhos morreram. E a esposa que ele tinha abandonou ele. Ainda mandou amaldiçoar e morrer. Né? E aí você vai ver, então, que há realmente isso, acontece tudo isso. Mas, olhando o livro de Jó, você vai perceber que não é por causa de pecado que Jó está sofrendo tudo isso. Na verdade, Deus vai fazer uma prova, né, com Satanás e vai permitir que Satanás tire tudo para mostrar para ele que Jó vai continuar permanecendo firme, independente das coisas que tenha ou de deixa de ter. Independente, ele vai permanecer firme e assim ele faz. Agora, essa é uma perspectiva que, voltando lá para o texto, então, agora, veja só aí, então, João 9, esse versículo de número 2. Presta bem atenção agora para o outro ponto que eles alegam, os discípulos. Então, esse é o primeiro. Eles perguntam, os seus discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, a gente está percebendo que essa ideia estava mesmo enraizada dentro da própria cultura, da religião, onde eles acreditavam, então, que uma pessoa em pecado, realmente, ela trazia sobre si esses problemas. Então, com certeza, os pais desse cego estavam em pecado, ou o próprio cego. E aí é um outro problema que eu vou explicar agora, né? Então, veja, essa aí era uma pergunta perturbadora. E Jesus aqui, ele vai mostrar claramente, né, que ele realmente não aprova essa ênfase, dessa forma como os discípulos estavam questionando, essa ênfase exagerada, né, nesse sentido, imaginando que toda infelicidade humana é por causa de um pecado particular, né? Nem sempre, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, né? Agora, veja só, irmãos, nós vamos ver aqui, né, claramente que a outra parte, quando ele fala quem pecou, os pais pecaram, né? Ou foi ele que pecou? Agora vai ter um problema. Como assim ele pecou, se ele nasceu de nascença? Quer dizer que ele pecou antes de nascer? Né? Isso é possível? Ele já ter pecado antes de nascer? Ter cometido o pecado? Aí fica uma coisa esquisita. Mas essa ideia aqui, irmãos, ela está muito ligada, inclusive até nos dias de hoje você vai ver esse pensamento. Aonde que a gente vê esse pensamento? No Espiritismo. Você já viu na questão, não sei se você já viu, a doutrina da reencarnação no Espiritismo. O que eles falam? Se na vida anterior você for uma pessoa má, o que acontece nessa vida? Você vem para pagar, né, por aquilo que você fez na vida anterior. Então você vem talvez com uma enfermidade, né, com problemas, justamente para quê? Para sofrer para pagar. Isso. Para sofrer para pagar. Esse é o pensamento dessa visão da reencarnação pelo Espiritismo. Então, eles acreditam que uma pessoa, se hoje ela está sofrendo porque na vida anterior ela foi uma pessoa ruim. Por isso sofre, né, dentro dessa linha de pensamento. Mas vamos ver que Jesus ele corta essa possibilidade. Ele vai deixar bem claro que não é nenhuma coisa nem outra. Não é porque ele realmente, no passado, foi uma pessoa ruim, por isso que nasceu agora cego de nascença. Não é porque os pais pecaram, por isso que ele nasceu cego de nascença. Ele vai deixar claro, não é por causa desse motivo. Então, veja que essa é uma pergunta perturbadora. Agora, veja a resposta esclarecedora do Senhor, né? Veja aí, ele vai estar deixando aí, o versículo de número 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou. Então ele está deixando claro, o cego não pecou, ele não pecou. E aí também deixa bem claro, nem seus pais. Então, o motivo dele ter nascido cego não foi por causa de pecado, nem dos pais, nem dele. É isso que Jesus quer deixar bem claro. E aí ele fala, mas foi para que se manifeste nele o quê? As obras de Deus. Agora, vamos entender aqui, irmãos, vamos entender o que Jesus quer deixar claro com relação a esse versículo aqui. Veja, a primeira coisa é que Jesus não está insinuando a haver pessoas sem pecado. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando que exista a possibilidade de pessoas nascerem sem pecado. Quando ele fala, nem ele, nem os pais pecaram.
Então ele não quer dizer que essas pessoas estão isentas de pecado. Nenhum dos dois tem pecado. Não é isso que ele está falando. Até porque Salmo de número 51 deixa bem claro que você já nasce um pecador. E aí é aquilo que nós sempre trabalhamos, né? O fator de você nascer pecador, isso que te leva a pecar. Então você não se torna um pecador a partir do momento que peca, como muitos pensam. Tem gente que pensa assim, a partir do momento que eu pecar, a partir daí que eu me torno pecador. Na verdade não, você já nasce pecador, por isso peca. E isso você já vê assim bem evidenciado desde bebê. Você pega um bebê, você vai ver que bebê faz birra, bebê chora, bebê espeneia, bebê também morde, né? Bate, é egoísta, né? Quando tem uma coisa que é dele, não deixa outros pegarem, faz manha. E a pergunta é, quem que ensinou o bebê? Ninguém ensinou. Mas ele já tem as reações, por causa da natureza pecaminosa que está sobre ele, né? Então Jesus, quando fala que nem os pais pecaram, ele não quer dizer, ele não está insinuando que existem pessoas sem pecado. Não é isso que ele está querendo falar. Outra coisa, ele não está induzindo os discípulos também a crer que todo sofrimento é resultado imediato de um pecado. Também ele não quer falar acerca disso. Ele deixa claro, né, que realmente não tem nada a ver essa ideia de você imaginar que se você está sofrendo porque é consequência de um pecado que você cometeu, particular. Também ele não quer ensinar isso. Terceiro, ele não está afirmando também que aquele homem havia nascido cego, especificamente para ser agora alvo do seu milagre, né? E aí, isso aqui tem um problema grave teológico. Porque, veja, se Deus pega uma criança e ele mesmo coloca essa cegueira de nascença na criança, para ela nascer assim, para depois ele manifestar o poder dele, aí a gente vai poder realmente afirmar que Deus realmente, então, é um Deus o quê? É um Deus mau, né? Porque ele simplesmente pegou alguém, botou ali a enfermidade sobre aquele alguém, para que depois, para frente, ele vai se manifestar a glória dele, né? E Deus não faz dessa forma, ele não trabalha dessa maneira, né? Ele não precisa, né, na verdade, assim, mover ações dessa natureza para que ele possa realmente ser glorificado. Não precisa. Ele não tem essa necessidade. Então, muitos aqui pensam que quando ele fala aqui nesse versículo, ó, no versículo 3, né, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. Então, eles estão pensando, bom, então Deus fez isso com ele para que as obras de Deus se manifestem nele nesse sentido, para que Deus seja glorificado por meio dessa ação. Então, dá a entender que para muitos que foi o próprio Deus que colocou a cegueira. E Deus não faz isso. Não é Deus que põe a cegueira nessa criança, colocou a cegueira nessa criança. Né? Lembrando que o próprio Deus fala bem claro, nem ele pecou, nem os pais. E nós só vamos pagar por aquilo que nós cometemos. Então, como é que essa criança ia poder, né, pagar todo um preço de sofrimento, né, sem não ter cometido absolutamente nada e Deus simplesmente botar essa cegueira nele? Não, não é assim, né, que as coisas funcionam, né? Então, essa ideia assim realmente leva realmente as pessoas a afrontar, de fato, o caráter de Deus. Deus não trabalha dessa maneira, né? Agora, veja o que Deus quer mostrar aqui, irmãos. Ele quer deixar claro que o sentido é que Deus, ele é soberano sobre a infelicidade da cegueira dessa criança. E quando ela se tornar, né, adulta, ele vai fazer com que ela realmente recupere a vista, a fim de que visse a glória de Deus através da pessoa de Cristo, e também para que outros vissem essa obra, né, e pudessem que se voltar para a verdadeira luz, que é quem? O próprio Cristo. Essa aqui é a ideia. Então perceba que em nenhum momento Deus botou aquela cegueira nele para usar essa cegueira como meio de fazer as pessoas de alguma forma ou outra, né, glorificarem a ele em algum sentido. Não faz isso. Ele não age dessa maneira, né? E como eu já falei, se Deus fizesse isso, então realmente a gente poderia afirmar que Deus é um Deus mau. Porque ele simplesmente pega uma doença, faz a pessoa sofrer desde a nascença até a fase adulta, para depois ele começar a mover, né, algo sobrenatural na vida dele. Não é assim, né? Infelizmente, assim, é um pensamento que existe, né? E que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa ideia.
de que realmente Deus faz dessa maneira. E não é dessa maneira como ele age. Agora, com certeza, tudo isso lá na frente vai ser o quê? Para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado por meio da cegueira desse homem, a cura, né, desse homem cego de nascença. Ele vai ser glorificado para mostrar que de fato ele pode reverter qualquer situação, independente do problema que uma pessoa possa estar vivenciando, né, na sua vida, né? Então, essa é a terceira coisa. Veja agora, aliás, a segunda coisa. A terceira está no versículo 4. Vamos entender isso aqui, ó. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É um versículo assim meio esquisito, né? Porque a pessoa quando lê assim fala assim, então quer dizer que Jesus está falando para os discípulos que eles deviam trabalhar enquanto é dia. À noite não tem mais como trabalhar. Aí a pergunta é, será que é esse sentido que Jesus está falando? Com certeza não. Porque eu pergunto para você, você não consegue fazer as obras de Deus à noite? Pode ou não pode? Pode, não pode? Então não tem nada que ver se é dia ou se é noite. Em qualquer momento, em qualquer tempo, você pode. Seja de dia, seja de noite. Então o que significa que Jesus está falando? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, no caso as obras de Deus, enquanto é dia. Qual é o sentido disso aqui? Vamos ler aqui, ó, alguns textos, porque isso aqui é muito importante, porque isso aqui é uma ordem urgente que Jesus dá aos seus discípulos. E aí, na ordem urgente, a gente vai entender aqui o que significa trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem e não tem mais como você trabalhar. Vamos ver. Abra aí o seu texto no capítulo 12, versículo 35. 12, 35, olha o que vai falar aqui. Presta atenção. 12:35. Isso aqui vai trazer luz para a gente entender o que significa trabalhar enquanto é dia, né? Lembrando que Jesus é a luz, não é isso? Ele que fala no capítulo 8, ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina, dá direção, mostra o caminho, né? Reflete a glória, a presença de Deus. Se você quer conhecer a Deus, faça aquilo que Jesus falou para Filipe. Filipe fala, mostra-nos o Pai, Senhor. Aí ele fala, como você pede isso, Filipe? Há tanto tempo estou com você. Quem me vê, vê o Pai. Né? Porque eu e o Pai somos um. Eu reflito a glória do Pai. Se você me vê, você está vendo o próprio Pai. E as obras de Jesus testificam isso mesmo. Então Jesus é essa luz. E aí veja só, 12:35 vai falar o quê? Veja aí que ele vai falar. 35. Respondeu Jesus, ainda por um tempo, por um pouco de tempo, a luz está convosco. Quem que é a luz, irmãos? O que Jesus está afirmando aqui com relação a isso? Que a morte dele está se aproximando. Que ele vai deixar essa vida aqui, essa terra, né? Ele vai deixar. Por isso que ele está falando aí, ó. Respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Aí ele fala, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí a gente já explicou o que é trevas, né? Trevas é tudo aquilo que faz você ir contra aquilo que Deus quer e te leva a trilhar caminhos que é contrário à vontade de Deus. Isso é trevas, literalmente. O que é caminhar na luz? É seguir o que Deus quer. Isso é luz. E Jesus está falando aqui que ele sendo luz, né, ele está falando que o tempo dele o quê? Está chegando, irmãos. Em outras palavras, ele está falando que ele vai morrer. Essa luz aqui vai embora, né, nesse sentido. Né? Ela vai embora. No caso, ele está falando acerca dele. Porque lembra que Jesus falava? Jesus ele sempre falava de onde veio, o que ele veio fazer e para onde ele vai. Ele está falando. Isso quer dizer, então, que ele está deixando bem claro que um dia ele ia ser assunto ao Pai. Ele ia subir. E isso acontece em Atos 12. Né? Depois que Jesus ressuscita, ele pede para os discípulos ficar lá em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos de poder. Eles vão para lá. Né? E depois que isso acontece, você vai ver que eles vão subindo. Os discípulos todos estão observando isso. E aí, então, os anjos que estão ali falam assim, por que eles ficam olhando, né? Aquele que está subindo, fala assim, da mesma forma que você está vendo ele subir, ele vai voltar. Né? Ele vai descer, mas ele estava indo para lá. Então, Jesus estava afirmando já para os discípulos que ele iria.
né? Ele seria assunto aos céus depois da sua ressurreição, que ele morreria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia e que depois também, depois de revestir de poder os discípulos, lá em Jerusalém, como fala em Atos 2, ele seria assunto ao Pai, ele subiria, ele ia, ou seja, então ele não estaria mais ali fisicamente junto com os seus discípulos. Veja agora o 13:30, aqui que vai falar, João 13:30, vai falar aqui, e ele tendo recebido, aliás, o bocado saiu logo, e era o quê? Noite, né? Está falando aqui acerca de Judas Iscariotes. 11:9. Vamos ler aqui o texto de 11:9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Quem que é a luz desse mundo? É Jesus. E o que ele está falando é, se você seguir os meus ensinamentos, permanecer nos meus caminhos, você não vai tropeçar. Você vai estar caminhando o quê? Seguro. Porque você estará fazendo exatamente aquilo que Deus quer. E é essa a ideia que ele quer trazer. A luz é ele mesmo. Permanecer na luz é exatamente viver a vida dentro dos seus princípios, dos seus ensinamentos. E ele está deixando bem claro que é isso que faz você o quê? Não tropeçar. Porque ele é essa luz, né, desse mundo. Aí no 13, versículo 1, ele vai falar. 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, está vendo que essa questão da noite, aí, quando a noite vem, está falando acerca da morte dele. Tendo amado os seus, estavam no mundo, e amou até o fim. Percebe aí? Que é o que ele está falando? Que até a partida dele está ali. É ele essa luz, e essa luz deixaria de estar. Por isso que ele está falando, vocês precisam trabalhar enquanto é o quê? É dia, trabalhe. Enquanto eu estou aqui, trabalhem, trabalhem, trabalhem. Em outras palavras, o que Jesus quer deixar claro aqui, irmãos, que os discípulos, eles não deviam ficar vivendo uma vida de especulações. O que Jesus queria não é que eles ficassem pensando, quem que pecou aí nesse século de nascença? Foi ele que pecou? Foi os pais que pecaram? É você ficar especulando o porquê daquele sofrimento, o porquê daquele problema, daquele cego. Em outras palavras, Jesus quer, não fique especulando, trabalhe, tome uma ação, faça coisas práticas, em vez de você ficar pensando do que ocasionou aquilo na vida daquela pessoa, por que ele sofre, vocês têm que agir. Essa é a ideia. Porque você vai ver, tudo que Jesus faz é exatamente assim. Né? Ele vai lá, ele está amparando o cego, o necessitado, o pobre, a viúva. Ele não fica especulando, por que é pobre, por que é viúva, por que é cego, porque não, ele vai lá e ajuda. É trabalhar nesse sentido, é fazer exatamente aquilo que ele está fazendo. É olhar para Jesus como exemplo, eu estou aqui com vocês, eu sou a luz desse mundo, mas eu vou partir. E vocês precisam realmente trabalhar. Vocês precisam espelhar a sua vida na questão do serviço, naquilo que eu faço. E é aquilo que João fala, 1 João 1, 2, 6, né? Que ele fala, aquele que diz está em mim deve que andar como eu andei. É permanecer nos caminhos. E é interessante que com relação à luz, nós já estudamos isso, você vai ver que todas as vezes que Jesus trata a questão da luz, ele fala, eu sou a luz do mundo, certo? E essa expressão, como a gente já falou, no livro de João, está cheio de expressões que tratam acerca do eu sou. Ele fala que ele é a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a porta das ovelhas, né? Ele vai falar que eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí você vai ver que a única referência que Jesus passa por discípulos, com relação a tudo isso que ele fala que ele é a questão da luz. Né? Porque ele não fala por si, vocês são a porta, não fala. Vocês são o caminho, a verdade, a vida, também não fala. Mas ele fala, vós sois a luz do mundo. Eu vou para o Pai, mas vocês vão prosseguir. Por isso vocês têm que trabalhar. Trabalhem enquanto é dia. Né? Trabalhem enquanto ainda não partir. Né? Ou seja, exerça isso, porque vocês vão dar o quê? Prosseguimento a essa ação. Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar, e vocês que vão prosseguir, é isso que a gente faz. A gente prossegue com aquilo que Deus nos ordenou fazer como discípulos de Cristo. Então a gente prossegue essa ação. Então o que Jesus está falando nessa questão do versículo de número 4 é exatamente isso.
ele está dando essa ordem urgente. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, enquanto ele está ali. Porque ele é essa luz. E a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E ele vai embora, ele vai partir. E obviamente aqui a gente sabe, né, que os discípulos, depois da morte de Cristo, você lembra o que aconteceu com os discípulos, não lembra? Eles não se abateram, irmãos? Eles conseguiram fazer alguma coisa depois da partida de Cristo? Não. A morte veio e realmente não conseguiu fazer absolutamente nada, porque eles estavam tão desamparados com aquela ação. Mas aí precisou Jesus ressuscitar, para aí sim eles realmente enxergarem, né, que essa luz realmente, né, é Cristo. E que essa luz, essa tarefa de ser luz no mundo, agora Deus passou para quem? Para os discípulos. Deu autoridade, poder para exercer isso. E é por isso que nós, como cristãos, nós podemos sim ser instrumento de Deus para iluminar a vida daqueles que estão andando em trevas, fora dos propósitos de Deus. Trazer luz, esperança, vida, né, para aqueles que realmente precisam disso, né? Então ele faz isso, dessa ordem urgente. Então, dentro dessa perspectiva, trabalhar enquanto é dia significa exatamente isso. Enquanto eu não parto, trabalho. Para de ficar especulando. Para de ficar pensando, o que esse menino fez? Será que foi os pais que pecaram, por isso que nasceu assim? Será que foi ele? Jesus está falando, trabalhem, trabalhem, trabalhem. Para de ficar especulando. Faça coisas práticas em vez de ficar especulando coisas. E é assim, irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente vive uma vida de especulação nesse ponto. A gente fica só analisando o que aconteceu. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? E a gente não faz nada. Fica parado. E Jesus está falando, trabalhem, trabalhem enquanto é dia. Porque a noite vem e ninguém mais pode trabalhar, né? Então isso de alguma forma afetaria eles por um tempo, mas eles prosseguiriam porque Deus vai delegar eles agora. Vocês agora são luz. Trabalhem. Prossigam a obra. Seja essa luz. Eu sou a luz do mundo, mas essa autoridade, você ser luz, eu passo a vocês agora como igreja. Seja luz. Por isso que ele fala, uma luz pode ser escondida, como o Daniel falou no início da abertura. Não, a luz não existe para ficar escondida, para você colocar embaixo de alguma coisa. Ela foi colocada para quê? Para refletir, para iluminar, para dar direção, trazer luz nesse sentido. E Deus faz isso conosco, né? Versículo 5, você vai ver o quarto ponto importante aqui, você vai ver a declaração magnífica do Senhor quando ele fala aqui, ó. Enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Ele é essa luz. Ele é aquele que realmente reflete, né, literalmente, né, essas bênçãos do Senhor, da parte do Pai. Ele é aquele que de fato abre os olhos daqueles que estão cegos. E Jesus afirma isso para os seus discípulos, né? Que de fato ele é essa luz. Eu sou a luz, assim como ele fala no 8:12, assim como ele fala também aqui no 9:5. Ele de novo afirma aquilo que de fato ele é. Então essa é uma declaração de fato que magnífica nesse sentido, né? E por último, o quinto ponto está aqui no versículo 6 e 7, onde ele fala, disto isso cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Veja só esse milagre aqui que é inédito, irmãos. É um milagre inédito na história, até porque até esse momento não havia nenhum registro que um cego de nascença tivesse sido o quê? Curado. Não tinha. Né? E aqui é algo muito interessante que você vai ver que essa restauração, né? Aliás, nem é restauração, na verdade, Jesus aqui, através desse sinal, ele vai mostrar que de fato ele é Deus. Porque sabe o que esse sinal significa, aqui dentro desse contexto, da cura do cego de nascença? Porque o cego aqui, irmão, de nascença, não é que ele perdeu a visão no decorrer da vida e foi restaurada a visão dele. Não é isso que está acontecendo. Ele nasceu cego, ele não via. E aí a gente sabe aqui, então, que dentro desse contexto, o que ele está... Qual é o milagre? Está relacionado ao quê? Ao Deus Criador. Porque Deus é o único que pode fazer existir algo que não existe. Essa é a ideia. Por isso você vai ver no livro de Gênesis, quando trabalha essa ideia do Deus Criador, você vai ver que o verbo criar, ele tem duas palavras que tratam acerca do criar.
de Deus. Um é o verbo bará, né? E o verbo bará fala exatamente isso. Deus é o único que pode criar algo de algo inexistente, a partir de algo inexistente. Ou seja, ele não precisa de matéria-prima para criar. E aí você vê isso lá em Gênesis. Quando ele chega do nada e fala, haja luz. Ele não pegou matéria-prima, não tinha nada. Ele me fala, haja luz, e o que a Bíblia fala? Houve luz. Então ele trouxe a existência ao que não existia, né? Aí você vai ver que também existe outro criar na Bíblia que fala assa, né? Bará, só Deus pode fazer, porque Deus é o único que pode criar coisa de algo inexistente, do nada. Assa, ele cria a partir de algo que existe. Aí é o que o ser humano faz. Como a gente já falou, o homem pode criar um livro com folhas, mas de onde vem a folha? Da árvore. Ele precisa de matéria-prima para criar folha. E aí você vai ver Deus também usando isso, porque ele vai pegar o pó da terra e vai formar quem? Forma as aves, forma os animais, forma também o quê? O primeiro homem, Adão. Não é isso? Ele não pega também a costela de Adão através de algo que existe e forma quem? A mulher. Por isso que ele fala agora, essa é ossos dos meus ossos, né? Pois vai ser chamado que varoa. Então perceba que nesse caso aqui, esse milagre ele é inédito justamente por causa disso, porque a cura que ele está operando é uma cura no sentido de quê? De criação. Ele vai gerar visão para essa pessoa que não tinha. Não é que ela perdeu, não tinha. Então faz existir. Aí a pergunta é, quem que faz isso? Deus. Só Deus pode fazer. Ninguém mais pode fazer a não ser Deus. Porque Ele é o Deus Criador. E é exatamente nessa perspectiva que Ele quer realmente trabalhar. Ele vai mostrar que isso aqui é um ato de criação. E quem que cria? Só Deus. Só Deus pode criar algo que não existe. E é isso que Ele faz com esse cego de nascença. Cria. Faz a pessoa ver, porque Ele não via. Essa é a ideia. Agora, quando a gente olha aqui para tudo isso aqui, irmãos, a gente alguns vão olhar assim, nossa, que nojo, né? Que Jesus pega lá e joga a saliva no chão, faz um lodo e pá, no teu olho, né? No olho cego. Né? Nossa, né? Que coisa nojenta, né? Aí alguns falam assim que na casa saliva tinha um poder medicinal, né? Outros alegam que realmente usa a saliva para coisas terapêuticas, para cura, para um monte de coisa. Mas a ideia aqui, se a gente for fazer uma análise, você vai ver que lá em 2 Reis 5.1, você lembra do que aconteceu lá em 2 Reis 5.1? Houve a cura de Naamã. Naamã tinha o quê? Lepra, né? O que Eliseu pediu para Naamã fazer, irmão? Vocês lembram? Ele manda Naamã ir aonde? No Rio Jordão e mergulhar o quê? 7 vezes. O rio era limpo? Não. O rio era sujo. Por isso que ele nem queria ir. Mas a pergunta é, ele foi curado por causa da água daquele rio? Não. Ele foi curado por causa de quê? Obediência. Em cumprir aquilo que o profeta havia ordenado. Vai lá, mergulha 7 vezes, você será limpo. Nesse caso aqui é a mesma coisa. O que Jesus fez? Tascou a saliva no chão, fez o lodo lá com areia, pof no olho dele, falou assim, agora vai lá no tanque Siloé, faz o quê? Lava-te. E ele fez exatamente isso. E a partir dali, começou a ver, não é isso? Então é ação o quê? De obediência. Então veja que a ação ali está relacionada à questão de crer naquilo que Deus está falando. Não está relacionada em si a saliva em si, a água em si, mas na questão de você crer naquilo que Deus está falando, usando saliva ou usando água, não importa. É você crer, ação de obediência, né? E é interessante que esse tanque de Siloé, você sabe qual é o significado? Ele está falando aí o versículo 7. Qual é o significado? Enviado. Sabe de onde vem isso aqui? Ó? Ele vem do verbo chamado shalá, que quer dizer enviar. E você vai ver que ele está se referindo que a Jesus, que é o enviado, que no grego significa apestamenos. Esse aqui, o enviado. Aí para onde Jesus está falando? Vai lá para o enviado, que é o tanque de Siloé. Vai lá e você vai ser curado. Em outras palavras, você vai perceber claramente, irmãos,
que aqui você vai ver que Jesus está mostrando que ele é aquele de fato que pode operar milagres, maravilhas e fazer coisas que o homem não pode fazer. E é por isso que ele fala, vá lá para o enviado, que é o tanque de Siloé. Mas ele está servindo quem? A ele mesmo. Na verdade, aqui o que Jesus está querendo mostrar, porque essa ênfase aqui é importante, que como nós estamos estudando o João, livro de João, a gente já deixou bem claro que as autoridades religiosas que não acreditavam em Jesus. Eles rejeitavam Jesus. Eles lutavam contra Jesus. Eles queriam matar Jesus, não é assim? Mas Jesus está mostrando, ele é o enviado da parte do Pai. É ele que opera milagres. É ele que faz coisas que ser humano nenhum pode fazer. A verdade está nele, o poder está nele, a vida está nele, a restauração está nele, a solução para problemas está nele. Por isso que ele está falando, vai para o enviado, o tanque de Siloé. É isso, e esse enviado é ele mesmo. Porque essa palavra é derivada dele mesmo. Ele é o enviado de Deus. E é exatamente nessa ação que o milagre acontece. E Jesus está a todo momento querendo chamar a atenção dessas autoridades religiosas, que eles precisavam entender isso. Que só existe um meio do homem obter luz espiritual, discernimento espiritual, dele ir até o Pai. Quem é quem? Cristo, por meio de Cristo. E é o que nós falamos. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, todo o processo para você chegar a Deus precisa passar pela pessoa de Cristo. Se você não passa pela pessoa de Cristo, não tem como você chegar a Deus. E não tem como você ter os benefícios de Deus. Porque só Ele pode fazer isso. Ele é o enviado do Pai. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Por isso eu finalizo falando esse texto aqui de João 20. Vamos ler só para encerrar. Essa verdade que fala aqui acerca do objetivo do livro. Desse livro de João, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, capítulo 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, ou seja, o Salvador, o Messias, o enviado da parte de Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Só Ele pode trazer luz, vida, restauração, salvação. Ele é o único caminho para Deus. E Jesus mostra, através dessa história do cego de nascença, que ele faz exatamente isso. Ele quer levar a pessoa a realmente crer o quê? Nele. Mostrar que só nele você vai encontrar solução para a sua vida. E é por isso, então, que esse cego agora pode falar, eu era cego, mas agora eu vejo. E é exatamente isso que Deus quer, através da pessoa de Cristo, para todos aqueles que realmente têm esse entendimento. Nós, as pessoas, quando ainda não têm esse entendimento, elas estão cegas literalmente. Mas quando você se achega a Deus, agora sim você pode ver, enxergar. Os seus olhos espirituais literalmente podem se abrir e você saber quem de fato Deus é e quem Jesus é, nesse sentido. E esse então é um milagre que o Senhor operou na vida, né, desse cego aí, esse homem que era cego de nascença. Né? E essa é a bênção que o Senhor realmente derrama sobre as nossas vidas e que nós realmente possamos olhar, né, para esse texto e entender que de fato Jesus é esse mesmo. Ele que opera milagres, Ele que faz maravilhas, é Ele que realmente dá possibilidade daqueles que se encontram em situações adversas, né, de sofrimento, de angústia, reverter todas essas ações e realmente fazer a pessoa entender quão bom é você se voltar para a pessoa dele, porque só Ele de fato pode realizar esta obra abençoadora na vida de qualquer ser humano. Então que a gente possa ter essa convicção e certeza no nosso coração e caminhar e trilhar dessa maneira. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento levantar